Shalom, shalom, bom dia mulher de Deus, bom dia mulher sábia, bom dia mulher posicionada. Seja muito bem-vinda a mais uma live transbordante, poderosa, que o Senhor tem para falar coisas tremendas para mim e para você. Vamos adorar o nosso Deus, bendizer e exaltar o nome dele pelo que ele é. Hoje você está sendo convocada a oferecer ao Senhor o seu melhor, sacrifício de louvor. Esse é o tempo de você se posicionar, mulher. Seja muito bem-vinda. Estou muito feliz em estar aqui mais uma vez compartilhando com vocês de temas preciosos da palavra de Deus. Esse detox espiritual, esse tempo que o Senhor tem nos trazido de uma forma avassaladora para arrancar de dentro de nós tudo aquilo que nos impede de termos crescimento no conhecimento da graça, da sabedoria do Eterno. Aleluia! Seja bem-vindo a você que está também assistindo a gravação. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Vamos já orar ao Senhor enquanto as amadas vão chegando. Enquanto isso, você vai declarando que você levanta um altar de adoração ao Senhor, aí aonde você estiver, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos e bendizemos o teu nome por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada por mais um dia, obrigada pelo privilégio, por mais uma oportunidade de nós estarmos em tua presença santa. Adoramos o teu nome pelo que tu és, Senhor. Pedimos a ti perdão pelos nossos pecados e rogamos, Senhor, que a nossa vida seja ativada no teu propósito mais uma vez, Senhor. Ó Deus, estamos aqui porque queremos crescer em ti. Queremos acessar, Pai Santo, as cortes celestiais e lá está, Pai, bem estabelecidas, meu Deus. Conforme diz a tua palavra, o Senhor nos fez reis e sacerdotes. E hoje estamos aqui nos apropriando dessa verdade em adoração nas cortes celestiais, declarando que tu és o único Deus e não há outro. Não existe outro Deus além de ti. Entregamos a nossa vida e declaramos um tempo de vitória, Senhor. Cerca-nos com muralhas de fogo, Pai. Protege tudo aquilo que é nosso, protege a nossa casa. Deus, abre o nosso entendimento para que nós possamos, Senhor, entender a preciosidade da tua palavra, daquilo que nós vamos aprender nessa manhã. Abençoa essa mulher onde ela estiver, Senhor. Traz, Pai Santo, as tuas filhas em paz para este lugar, Senhor. E esteja assim, Pai Santo, dando completude à obra que o Senhor já iniciou, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Deus é fiel e poderoso. Comece a levantar altar de adoração na sua casa. Estabeleça esse tempo. Se posicione, mulher, em nome de Jesus. Exalte e adore aquele que é digno de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Estamos aqui para mais uma live, estamos no nosso detox espiritual, um movimento em que nós estamos fazendo, que está tirando de nós tudo aquilo que precisa ser arrancado. É uma faxina física, emocional e espiritual. E esse é o primeiro mês. Estamos apenas no 4º dia desse detox poderoso. Serão 365 dias, você tem noção disso? Então Deus, ele tem nos conduzido nesse tempo. E eu quero que você se posicione. Eu estou chamando você para se posicionar. Eu estou trazendo aqui a sabedoria do Eterno, a palavra de Deus, a maior das maiores sabedorias, para que você se posicione, para que você avance no seu ministério, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na maternidade, na sua vida financeira, na sua vida emocional, em todos os aspectos falando. Cada cômodo vai representar uma área da sua vida. E eu quero que você se posicione nisso em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Vamos já iniciar. Hoje nós estamos um pouco correndo. Hoje mais tarde teremos a nossa última Masterclass, que vai fechar ali o detox espiritual de 2024. Para quem fez esse detox sabe quão poderoso que foi. Então hoje teremos a nossa última Masterclass. Mas nós estamos aqui, não podemos parar. Todos os dias teremos lives esse ano e Deus vai fazer coisas tremendas. Quando eu não conseguir fazer nas 6h30, vou mudar de horário, mas eu vou fazer 365 lives, pelo menos, durante esse ano de 2025. Já estou completando a 4ª, né? Falta pouco. Ô, glória! Mulher, se posicione em Cristo Jesus. Comece também a fazer esse movimento. Mulher, tu acorda.
Começa a fazer live para poder desbloquear, para destravar e principalmente para transbordar aquilo que você tem recebido da parte do Senhor. Aleluia! Vamos lá? Porque hoje eu quero trazer um tema para vocês aqui. Nós estamos falando das estações. Começamos ontem a falar das estações espirituais. Porque eu estou trazendo conteúdo para que vocês aprendam tudo o que vai acontecer durante esse detox. Esse primeiro mês eu estou focando no básico, né? Na força, na base aqui do nosso detox. Por quê? O nosso detox, ele tem a configuração da metáfora de uma casa, em que cada cômodo da casa representa uma área da vida. Então, dentro da metáfora da casa, nós vamos também estar trazendo o tempo e as estações de Deus para cada área, para cada tempo, para cada mês, dentro do contexto bíblico, dentro do contexto do calendário bíblico. Já trouxe para você aqui a diferença do calendário gregoriano, do calendário bíblico, do calendário hebraico, né, que é o calendário que corresponde. Hoje eu vou trazer um pouco mais de informações para que você vá entendendo. Talvez para você seja algo muito novo, então não fica desesperada, vai recebendo e vai anotando tudo aquilo que você quer aprender e desenvolver mais, para que você vá pesquisando. Essas lives, na verdade, aqui são umas verdadeiras aulas, e se eu fosse você, eu viria com o caderninho. Às vezes eu sei que você está aí otimizando o tempo, não consegue fazer isso, mas olha, vai pegando as coisas. Normalmente, às vezes eu faço assim também, tá? Eu tô querendo otimizar meu tempo, eu tô ali na cozinha, eu deixo um bloquinho ali do lado. Quando eu ouço alguma coisa que eu acho interessante, eu corro lá e anoto o tópico. Para quê? Para que depois eu sente e vá pesquisar um pouco mais, entender sobre aquele assunto. E isso é muito bom. Tá? Então eu quero trazer aqui essa contextualização para que vocês possam estar tendo a base aqui do que vai ser o detox. O início sempre é um pouco desafiador, né? Principalmente para quem está chegando agora esse ano, que caiu aqui no grupo das mulheres sábias e posicionadas. Alguém mandou o convite e aí você entrou, o Senhor te trouxe aqui, a verdade é essa, esse convite você recebeu da parte do Senhor, e se você entrou é porque você está querendo uma verdadeira transformação, porque é isso que esse detox proporciona. Então preste atenção, talvez você esteja sem entender muita coisa, calma, aos poucos você vai entendendo. Eu já estou preparando um documento que eu vou compartilhar com vocês, onde tem tudo muito bem explicado, e eu creio que vai ficar muito melhor para vocês. Então eu quero desejar a você boas-vindas à nossa quarta live, eita glória, do nosso detox espiritual. Então hoje nós vamos falar de um tema muito especial, que é extremamente transformador. Nós estamos falando das estações. Hoje nós vamos falar da primavera. A primavera em si já traz uma coisa muito linda, não é? Então, no contexto espiritual, esse é o tempo que Deus nos chama para uma renovação. Na primavera. O tempo inteiro Deus está nos chamando para esta renovação. Essa é a verdade. Mas hoje, como eu estou trazendo uma sequência, nós atualmente estamos, biblicamente falando, na estação do inverno. Já falei ontem na live, na terceira live, eu falei sobre como que acontece o inverno, o que é que Deus espera, o que é que Deus fala para nós nesse momento, qual o nosso posicionamento no inverno espiritual. E hoje eu estou trazendo aqui a primavera. Não significa dizer que nós estamos na primavera. Eu estou trazendo a contextualização para que você já entenda, em nome de Jesus. Então eu quero que você se posicione nessa verdade, para que Deus ele fale de uma maneira mais abundante no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então vamos lá. A primavera, amadas, é o tempo em que Deus nos chama para a renovação, para a libertação e para o crescimento. Então se prepare e prepare o seu coração, porque Deus ele vai falar profundamente com você. Gleide, Deus ele só espera, só nos chama para a renovação, para a libertação no crescimento, e para o crescimento na primavera, no mês propriamente dito da primavera? Lógico que não. Só que nesse tempo que você vai ver aqui, que eu vou trazer para você em quais são os meses, pelo calendário gregoriano, para que você se situe, você vai entender que aqui você precisa dar um pouco mais de ênfase, de foco. Você precisa buscar mais intencionado. Porque tudo que Deus tem para você é para o tempo todo. Deus, ele é bom o tempo inteiro, né? Então, todas as bênçãos dele estão disponíveis em todo o tempo.
Qual é o propósito da nossa live? Então, nós estamos vivendo aqui no nosso Detox 365 dias de transformação, e a proposta é que nós venhamos ter essa transformação em todas as áreas da nossa vida. Aleluia. Então, como nós temos distribuído cada cômodo representando uma área da nossa vida, cada mês nós vamos estar focando em algo. Esse mês, nós estamos no mês de janeiro, o nosso foco, o tempo, o ciclo, é o primeiro ciclo do tempo de Deus, é o ciclo do aprendizado. Então eu estou trazendo em um mês só 2 ciclos, porque um vai fortalecendo o outro. É o aprendizado e o serviço. É você aprender e colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então esse vai ser o seu foco durante todo o mês de janeiro. Eu vou estar trazendo para você aqui bastante conteúdo para você aprender. E dentro disso você já vai aprender e colocando em prática, porque lá nos desafios que você está recebendo no grupo das sábias e posicionadas, você já está sendo convocada para colocar em prática um monte de coisa. E Deus, ele vai honrar o seu sacrifício, ele vai honrar as suas ações. Então eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Hoje nós vamos entender aqui como que a primavera espiritual se aplica em nossas vidas e como que nós devemos nos posicionar quando a primavera espiritual chegar. Qual deve ser o nosso posicionamento? Primeiro, queridas, eu quero trazer aqui para vocês um pouco mais sobre o calendário hebraico, apresentando para você o calendário bíblico, né? Apresentando para vocês algumas considerações aqui que eu achei interessante eu trazer, que na live que eu fiz sobre calendário bíblico, calendário gregoriano, eu acabei não falando, e eu acho que são informações muito importantes. Então, antes de nós falarmos propriamente aqui sobre a primavera espiritual, nós precisamos entender um pouco mais sobre o calendário bíblico, porque ele nos ajuda a compreender o tempo de Deus e para as nossas vidas, né? Como que nós vamos nos posicionar. Então, eu já falei aqui que o nosso calendário gregoriano, ele é totalmente diferente do calendário bíblico, que é o calendário hebraico. Por quê? O calendário hebraico, ele segue os ciclos da lua, enquanto o nosso segue o ciclo do sol. Então, no calendário bíblico, existem, entre aspas, 2 anos novos, porque tem essa configuração de um contexto de um ano civil e de um ano de bênção, um ano espiritual, um tempo espiritual que acaba atrelando um pouco mais para um calendário religioso. Então entenda isso aí em nome de Jesus. Eu vou falar um pouco aqui sobre o ano civil. O ano civil, ele acontece lá em Tisrei, o mês de Tisrei. Pra gente aqui, acho que não importa tanto os detalhes, pra gente não acabar trazendo muita confusão na nossa mente, né? Mas deixa eu trazer aqui pra você qual é o ano de Tisrei, que até eu assim, eu não gravei, que é muita coisa, né? Eu preferi ainda não gravar. Mas olha só, o ano de Tisrei, o mês de Tisrei é o mês entre setembro e outubro. Na realidade eu tenho essa informação aqui, mas eu me passei. É o mês de setembro e outubro. Então, esse mês aqui, ele é considerado quando começa o ano novo civil. Então, esse é o início de um ciclo social, de um ciclo econômico para o povo de Israel. Então, ele é marcado por algumas celebrações que é bastante importante nesse tempo. Não sei se você já ouviu falar sobre o Rosh Hashanah, alguma coisa assim, acho que a expressão é essa. O Yom Kippur, já ouviu falar do Yom Kippur? O jejum, o grande jejum. Inclusive esse jejum aqui, ó, esse ato aqui é poderoso. É um jejum que você participa, um jejum o dia inteiro, 24 horas de jejum. Do pôr do sol de um dia até o pôr do sol do outro. Porque para o povo de Israel, dentro do contexto do calendário, o dia inicia no pôr do sol. Então, encerra um no pôr do sol e no próprio pôr do sol já inicia outro e assim vai. Então, que para nós aqui no calendário gregoriano, o dia finaliza à meia-noite, né? A partir de meia-noite já é um novo dia. Então, dentro do calendário hebraico, começa e inicia no pôr do sol. Amém? Então, vamos lá.
Aqui eu trouxe rapidinho, vou trazer um pouco mais de contextualização, mas é só para você entender. O Ano Novo Civil, tá? Que ele acontece geralmente, ele se inicia entre setembro ou outubro, porque tem algumas variações. Lembrando que os meses, eles começam dentro do calendário hebraico, o que para nós é na metade do mês, para eles é considerado o primeiro dia do mês. Agora eu vou trazer aqui um pouco do Ano Novo religioso. O Ano Novo Civil começa em Tisrei, que geralmente é entre setembro e outubro, e o Ano Novo Religioso começa em Nissan. Isso aqui é que mais importa pra gente, sabe por quê? Porque é dentro do contexto espiritual, que seria o Ano Novo espiritual. Então, o Ano Novo, ele começa em Nissan. Nissan vai falar aqui do mês. Deixa eu ver Nissan aqui, entre o mês de março e abril. Então você já vai entendendo aí que o Ano Novo Espiritual vai começar logo entre março e abril. Então é exatamente na primavera, tá? Então é um tempo aqui de aprofundamento espiritual, porque esse tempo aqui, esse ano espiritual, celebra, o povo celebra a libertação da escravidão do Egito. Então aqui é onde entra um grande marco, que é onde entra o início de uma jornada com Deus, quando o povo de Israel foi liberto do Egito. Então, lá em Êxodo capítulo 12, versículo 2, está escrito assim, este mês será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano para vós. Nós sabemos que existe meio que uma divisão entre o povo de Israel, porque a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Então o povo de Israel não recebeu a Cristo propriamente dito, né? Então existem os israelitas que são messiânicos, sim. Então você precisa entender isso. Agora, só que a gente sabe que o povo ainda está esperando. Em sua maioria, o povo ainda espera a promessa se cumprir. Então, isso aqui também traz um pouco mais de contexto para você entender. Resumindo aqui para você entender, olha só. No calendário hebraico, existem dois marcos distintos, que é o ano civil e o ano religioso. E cada um tem um propósito específico, porém eles coexistem em harmonia, ou seja, o propósito é único. O ano civil começa em Tisrei, que é o 7º mês do calendário religioso, marcando o início do ciclo da vida comunitária e natural, que acontece entre setembro e outubro para nós. Então, este marco aqui é celebrado com o Rosh Hashanah, que representa o aniversário da criação do mundo, e é um tempo de seleção, de renovação e de reflexão. Esse tempo aqui é poderoso, porque você vai passar, antes do jejum do Yom Kippur, 10 dias fazendo essa introspecção, que é o dia em que acontece a justiça de Deus na terra. Deus, inclusive, ele vai revogar sentenças. Olha, creia que eu fiz aqui esse movimento no contexto espiritual em 2024 e eu vi coisas tremendas acontecerem na minha vida. Eu estava com uma situação de uma pendência financeira e eu entrei nesse propósito pedindo ao Senhor a justiça. Dentro desse período aqui que aconteceu para nós, foi no finalzinho de setembro, início de outubro de 2024, eu não lembro exatamente a data. Mas eu intensifiquei esses 10 dias, consagrando ao Senhor, focando, total foco para não sair do centro da vontade de Deus. E aí eu coloquei meus propósitos diante do Senhor. E eu estava com uma situação de uma dependência, uma situação financeira, que Deus, ele simplesmente revogou. Você sabe que é você tá com uma situação que você precisava quitar. E simplesmente assim, depois do jejum, depois que eu participei do jejum, foi questão de 3 a 4 dias após o jejum. Então houve total quitação. Você tem noção do que é isso aí? Quando eu digo para você que eu estou vivendo uma formação, uma criação de um grande testemunho, acredite. É porque quando a gente está gerando testemunho, a gente não pode contar. Principalmente que esse é o tempo de quê? Ficar calado.
Não é isso que a gente aprendeu ontem na nossa live quando a gente falou do inverno? Então você tem que ser intencional em todas as coisas. Então, nesse ponto aqui, desse período de renovação, de reflexão que acontece no Rosh Hashanah, então, aqui esse ponto do calendário, ele é contado também para fins agrícolas, para contratos, para jubileus e outros aspectos da vida cotidiana. Quando você se ajusta dentro dessa questão espiritual, você vê um movimento acontecendo aqui no mundo físico, mesmo você não estando debaixo de uma cobertura propriamente dita em sua totalidade de um calendário hebraico. Você não precisa se preocupar em querer trazer sua vida toda dentro desse contexto. Foque no que tem de espiritual para a sua vida, dentro da palavra de Deus, porque Deus, ele faz coisas extraordinárias no tempo dele. O tempo de Deus é exatamente o tempo que está estabelecido na palavra. Aleluia. Aí vem o ano religioso, trazendo aqui esse resumo que começa em Nissan, que é o primeiro mês do calendário espiritual. Então, conforme lá em Êxodo 12, conforme eu li, então esse mês aqui esse ano estabelece aqui como o primeiro mês, o mês de Nissan, que fala de o início da redenção do povo de Deus, como eu já falei. Então é um ciclo que está profundamente ligado à história espiritual de Israel, começando com a libertação do Egito e incorporando também os festivais bíblicos, festas importantíssimas que infelizmente a igreja perdeu ao longo do tempo. Por causa de quê? Por causa do calendário gregoriano, que entrou trazendo total confusão. Então hoje a igreja celebra festas em tempos errados e muitas vezes ignora festas importantes que estão na Bíblia. Por exemplo, o jejum do Yom Kippur é um período poderoso que está escrito na Bíblia. Lá está escrito assim, ó: esse mandamento será para você fazer de uma forma perpétua. Trazendo aqui na minha interpretação, eu não me recordo agora qual é o versículo, se eu não me engano está lá em Levítico, mas a Bíblia está escrito assim: precisa ser perpétuo. E tem indícios, inclusive no Novo Testamento, de que o apóstolo Paulo, ele fez em um determinado registro, que também não me recordo a referência bíblica, tem esse registro que dá indícios que o apóstolo Paulo, ele estava fazendo aquele jejum. Então a gente diz assim: mas isso é coisa do Velho Testamento. Amadas, a Bíblia não muda. Eu já trouxe aqui para vocês algumas confirmações dizendo para você que Jesus, ele veio para cumprir a lei. Ele veio exatamente para dar o exemplo. Então quando você vai ver Jesus se posicionar para começar o ministério dele, primeiro você vai ver Jesus respeitando uma grande autoridade que era um sacerdote. Nós só o vemos como um profeta, como um homem do deserto, aquele que abriu o caminho para o ministério do Senhor, mas ele era um sacerdote, João Batista. Ele era um sacerdote. Então Jesus, respeitando a autoridade de João Batista, ele escolheu. João Batista disse: quem sou eu para te batizar? Jesus disse: é necessário que você me batize para que fique exatamente cumprido aquilo que o Senhor falou. A lei precisa ser vivida. E aí você vai ver depois que Jesus, ele só iniciou o seu ministério pregando e anunciando o evangelho do reino, do arrependimento, depois que João Batista foi preso e depois que João Batista morreu. Então você não vai ver Jesus atropelando o ministério de quem era maior do que ele no contexto físico aqui dentro de uma hierarquia, porque senão seria o mesmo que Jesus está descumprindo uma lei que o Pai estabeleceu. Um exemplo, um grande modelo que Jesus tem para nós é o da obediência. E aqui eu trouxe só para poder contextualizar, para dizer para você que eu e você não deveríamos ignorar as festas bíblicas. Não quer dizer que você vai fazer aquele movimento e tal, mas que você precisa extrair dessas festas o significado espiritual. Aí você vê que, por exemplo, o grande marco aqui, que Jesus, que Deus, ele falou exatamente que era para estabelecer a saída do povo, a libertação do povo. Você vai ver que é a Páscoa. Aí você olha para a configuração no nosso calendário gregoriano e vê o que é que a Páscoa representa.
pega um punhado de coisa ali da ressurreição, porque tem total associação, mas como é que o mundo celebra a Páscoa? Quais são os elementos da Páscoa? Você vai ver que tem uma total linha pagã por trás disso aí, de coisas que não tem contextualização, e se você for aprofundar os estudos, você vai ver que muitos símbolos desses aqui que traz na Páscoa, dentro do contexto gregoriano, acaba atrelando ao ocultismo. É só você pesquisar. O inimigo, ele sabe muito bem dos princípios e ele segue os princípios espirituais, só que ele puxa para sua intenção. Meu Deus. Então a Páscoa é um grande marco aqui, dentro desse contexto, celebrando a redenção e a comunhão com Deus. Então qual é a diferença essencial aqui entre o ano civil e o ano religioso? Entenda, o ano civil, ele enfatiza a ordem natural e enfatiza a criação desde o Gênesis, enquanto o ano religioso, ele reflete o relacionamento redentor de Deus com o seu povo, que é quando o povo foi redimido. Então você vê que Jesus, ele veio se fazendo, exatamente se colocando nesse lugar para nos redimir e nos voltar, trazer de volta esse relacionamento com o Pai. Jesus, a principal função dele foi essa, né? Então vamos lá. Então, embora o ano civil ele comece para nós aqui, setembro e outubro, o ano religioso começa entre março e abril, ambos operam juntos, lembrando ao povo de Israel que Deus é tanto o Criador quanto o Redentor. Então nós devemos considerar exatamente essas duas formas, lembrando que o nosso foco vai ser na essência, no espiritual, naquilo que nós temos que trazer de lá para cá, dentro do nosso contexto, do nosso mês, do nosso calendário específico. Para quê? Para que nós estejamos na contramão do mundo. Enquanto o mundo está enganado, nós estamos aqui renovando a nossa mente. Me diga aí quando que você ia ter uma percepção sobre isso, se você não começar a se posicionar, a estudar e a buscar. Porque a Bíblia é um livro muito grosso para poder você ler, numa leitura superficial, como muitas vezes nós fazemos, com um estudo muito superficial, como muitas vezes fazemos, você não teria capacidade de extrair essa preciosidade. Então Deus, ele vai levantando pessoas para estar trazendo estudos e estudos para que você entenda. Aí você vai pegando uma parte aqui, outra parte acolá, porque você poderia, deveria fazer de repente um curso de teologia, algo profundo, mas você ainda não tem essa possibilidade. Então o Senhor está derramando sobre a sua vida um tempo em que Ele está te trazendo conhecimento da verdade. É ouro refinado. É exatamente aqui o que a irmã Solange falou. Glória a Deus. Olha, Deus falou, o ano espiritual começa entre março e abril, na primavera, quando o povo celebra a libertação da escravidão no Egito. Glória a Deus. Ed aqui está fazendo certo. Ela está colocando aqui, tanto para compartilhar, e se eu conheço ela, é exatamente para ativar aquilo que ela ouviu. Isso é importante. Quando a gente registra, o nosso cérebro identifica, isso é importante. Eu sabia, só estava anotando. Então a gente já aproveita. Isso que eu quero despertar em vocês, para vocês aproveitarem todo momento. Um vídeo que você estava escrevendo, gente, tenha um grupo onde você faça assim, um grupo só você e você, onde você compartilha aquilo que você aprende. Quando você está ouvindo uma live, assistindo uma pregação, chega lá e manda rapidinho. Outro dia eu estava pregando, por incrível que pareça, eu estava pregando na igreja, falando sobre os tempos, os ciclos e as estações de Deus, E eu fiquei impressionada, achando maravilhoso, porque a gente ainda encontra remanescentes. Depois que terminou o culto, um jovem me procurou e disse assim: pastora, eu anotei tudo aqui, mas eu fiquei com dúvida disso e disso e disso. Enquanto eu estava falando, ele estava lá com o celular na mão, digitando o que eu estava falando. Ele disse: meu Deus, existem remanescentes. Eu fico feliz de ver, principalmente jovens interessados nisso, Glória a Deus. Mas existem, tá? Existem. Ontem eu lancei um propósito de jejum na igreja e teve uma jovem que veio me procurar: pastora, eu posso fazer mais de um? Eu digo: eita glória, essa tá com fome, com sede? Coisa que a gente não vê mais assim, infelizmente. Então vamos lá, que eu quero já trazer aqui para você uma ligação agora aqui com a primavera espiritual, para você se posicionar melhor em nome de Jesus.
Aqui o que nós precisamos entender? Que o calendário bíblico, ele nos ensina sobre os tempos, sobre as estações específicas e sobre aquilo que nós vamos aprender hoje, a primavera espiritual. Entendendo você que essa primavera, ela tem um início para nós em abril, maio e junho, no contexto aqui Brasil, dentro do calendário gregoriano. Então, eu não quero, como eu já falei, que você fique desesperada, não quero que você mude a sua cultura, de forma alguma. Você não pode fazer isso, seria desonra. Mas você também não pode ficar contaminada pela cultura, porque a cultura, ela não é neutra. Acredite, a cultura, de forma alguma, é neutra. Engana-se quem pensa, né? Isso aqui é cultural, principalmente a gente que é de escola, essas coisas assim. Não tem que ensinar a cultura, preste atenção. Que às vezes nós estamos ensinando a cultura e estamos com a cultura contaminada. Aí a gente contamina a mente das crianças, dos filhos, com música, com tanta coisa que não faz sentido, né? Vamos lá, em nome de Jesus. Vamos partir aqui agora para o significado da primavera espiritual. Significa aqui transição e renovação. Então a primavera espiritual é esse tempo de transição. Todas as estações, elas vão passando pela transição, né? Agora, nessa transição aqui, que é a primavera, Deus nos chama para quê? Para nós sairmos do inverno. Então, o período do inverno, nós ficamos introspectivas, nós ficamos analisando, refletindo nossas atitudes, nós ficamos caladinhas. Esse é o tempo de você não contar seus projetos. Esse é o tempo de você tomar muito cuidado, porque lembre que Moloque, ele está em ação. Então, você compartilha um projeto que você tem, um sonho com alguém, aí o espírito da inveja entra lá e rouba o seu projeto. Então você tem uma grande ideia, Deus te deu uma grande ideia. Quando Deus ele te dá uma grande ideia, não é para você executar de imediato, muitas vezes. É para você anotar e você ir refletir. Então, na proporção que você vai fazendo isso, você vai orando e Deus ele vai te dando direção. Aí tem gente que teve uma grande ideia. Eu vou fazer uma feira disso e daquilo outro. Aí a pessoa tem essa grande ideia, compartilha com alguém. Aí alguém fica ali, olha mesmo, até mesmo muitas vezes interessada naquilo que você está falando. Quando pensa que não, você teve a ideia, mas quem executou foi outra. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Então esse é o tempo de você vigiar com quem você fala, dentro desse contexto agora do inverno, tá? Eu tô falando do momento que nós estamos vivendo. Eu vou trazendo um pouco mais sobre isso, porque eu tô puxando aos poucos para que você vá entendendo que uma estação ela vai puxando a outra. Ela vai dando cobertura para outra. Então antes de eu falar propriamente da primavera, eu preciso que você entenda que essa transição para a primavera é você sair desse inverno. Então no inverno você precisa fazer silêncio. Não é para todo mundo que você vai contar seus projetos, seus sonhos. Por quê? Porque você não pode confiar nas pessoas. O inimigo pode estar usando alguém. E aí você vai lá e é roubada quando você compartilha um projeto. Imagina quantas vezes você tem uma ideia e você diz assim, mas aquela ideia é minha. Só que quem colocou em prática que vai ganhar o mérito. Não adianta, você tem como provar que essa ideia é sua? Não vai. Então, caladinha você fica esperando o tempo do Senhor dizer, olha, vá, avance, coloque em prática, em nome de Jesus. Então a primavera é esse tempo que Deus nos chama para nós sairmos do inverno. Então o inverno é um momento de introspecção, o momento dos desafios, os momentos das lutas. Então Deus ele nos chama para sairmos desse inverno, que vai ser lá a partir do mês de abril, entre abril, maio e junho. Deus vai chamar você para você sair desse inverno. Então se o Senhor te der uma ideia nesse tempo que nós estamos agora, no mês de janeiro, entre janeiro, fevereiro e março, guarde essa ideia. Ore ao Senhor e vá apresentando ao Senhor. Não compartilhe com ninguém, não coloque nos quatro ventos, não confie. Confie nas pessoas que você sabe que vai estar dentro do propósito, que não são pessoas invejosas. Você tem essas pessoas na sua vida? Se você não tem certeza que a pessoa ela não é de confiança, não confie, não compartilhe. Então você vai ficar em oração. Porque quando chegar na estação da primavera, aí o Senhor vai chamar você para você avançar para uma nova fase, para um novo tempo em que você vai começar a buscar a renovação, em que você vai procurar buscar entender melhor aquilo que o Senhor quer fazer. Agora lembrando que quando o Senhor te dá uma ideia,
Para você executar e ter êxito, você precisa estar configurada de acordo com a vontade do Senhor. Tem pessoas que têm grandes ideias, mas elas não conseguem executar porque elas mesmas não buscam para elas. No processo de cura, de libertação, de restauração, de renovação, elas não procuram alinhar a sua vida com o altar do Senhor. E aí não tem congruência, você tem uma grande ideia, mas você ainda não está pronta. Imagine o que era eu chegar aqui para você, eu tive uma grande ideia, gente, vamos fazer um detox espiritual, e se eu não tivesse com a minha vida alinhada àquilo que eu estou ensinando para vocês? E olha que eu não estou com minha vida alinhada 100%, tá? Eu quero lembrar para vocês que nós estamos no segundo ano do detox. Então nós estamos entrando agora no ano do serviço. O ano passado nós estávamos no ano do aprendizado. Então eu aprendi, eu passei boa parte do ano aprendendo um monte de coisa. Quando chegou de outubro para dezembro, aí Deus diz, coloque em prática aqui para você, aquilo que você aprende, você precisa ativar colocando em prática. Então foi aquele movimento todo. Aí agora o segundo ano, o segundo tempo desse ciclo, o primeiro ciclo foi aprendizagem, agora o segundo ciclo é o tempo do serviço, é o tempo de colocar em prática aquilo que eu passei a metade do ano, mais da metade do ano estudando e coloquei em prática aos pouquinhos com vocês no final do ano. Esse é o ano de nós chamarmos você para ação. Então essa ação vai multiplicar em relação a mim. Eu vou ter muito mais trabalho, porque eu vou estar empenhando. Já começou daqui 365 dias de live, não é brincadeira, não é fácil. Mas eu estou aqui focada porque eu sei o que é que eu estou vivendo em Deus. Então, de que adiantaria eu estar aqui ensinando para vocês e não estar vivendo isso na prática? Então não faria sentido, não é? E olha só qual é o versículo-chave para essa questão aqui dessa transição, dessa renovação, dessa libertação. Isaías 43, versículo 18 e 19. Esses versículos aqui, de uma forma muito positiva, nos perseguiram, né? O ano passado. Olha só, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Agora, tá vendo? Nessa estação da primavera vai sair à luz aquilo que você estava na introspecção trabalhando nos bastidores. Não significa dizer que você não vai compartilhar e você vai ficar sem fazer nada. Não, você vai na sua introspecção, fazendo suas análises, ó, e trazendo, planejando, porque aqui o pensamento é isso, planejando aquilo que você quer, aquela grande ideia que você quer executar. Porque na primavera vai sair a luz. Aí você já começa a falar porque você já está estabelecida. É poderoso isso aqui, não é? Então, para você entender melhor aqui mês a mês, o convite de Deus aqui para você como povo de Deus, nos meses aqui dentro do calendário gregoriano, eu descrevi aqui para vocês os meses das estações do inverno, que é a que nós estamos agora, e a estação da primavera, que vai iniciar a partir do mês de abril. Então, eu vou trazer aqui para vocês o convite de Deus para cada mês. Olha, eu fiz esse resumo aqui, eu já incluí lá no documento do Detox, porque eu sei que isso aqui vai ser muito importante para nós. Para que você seja intencional, mês a mês, qual é que tem que ser o seu comportamento, entende? Então você vai pegar logo aqui esse mês de janeiro, se você puder anota aí, tá? Para poder você já ir sabendo o que é que Deus convida você para você fazer nesse tempo aqui no contexto do nosso calendário. Então, o mês de janeiro, por exemplo, os meses, na verdade, do inverno, que é janeiro, fevereiro e março, é um convite de Deus para uma jornada de introspecção, de fortalecimento, de preparação, alinhando o coração e a mente à vontade de Deus. Então eu vou detalhar aqui esses meses, ó. A divisão aqui do inverno espiritual, como é que fica? Ó. O inverno espiritual, ele começou no finalzinho de dezembro. Então ele pega aqui também esse início de janeiro, mas ele começou no final de dezembro. Então vou trazer aqui um pouquinho, porque aí você já se alinha. No final de dezembro, você fez isso? Se você não fez isso, você não estava nessa vibe, não importa. Pega de onde você está. Mas olha só, Deus, ele convidou você em dezembro, para você, da metade de dezembro para o final, tá? Dentro desse contexto aqui que eu estou te trazendo. Deus, ele convidou você para você fortalecer a sua confiança e para você viver pela fé. Foi assim que você viveu?
Foi assim que você viveu no mês de dezembro? Gente, agora eu comecei a entender, porque eu estava até comentando com o pessoal lá da intercessão, lá na igreja, que Deus ele estava me perseguindo. Tem umas palavras que você já viu, que elas ficam assim, direto martelando em você. Tem tempo que aquela palavra, se você abre a Bíblia aleatoriamente, cai naquela palavra. Aí você ouve uma live, tem aquela palavra. Você assiste uma pregação, você está na igreja, um irmão recebe a oportunidade, aí vem aquela mesma palavra. Isso significa dizer o quê? Que a boca de Deus está aberta. E no mês de dezembro foi isso que aconteceu comigo. Abacuque, na minha vida particular, era Abacuque o tempo todo. E eu compartilhava, e eu ia lá destrinchar versículo com versículo. Deus, eu quero entender o que é que o Senhor está falando comigo aqui através de Abacuque. E depois que eu vim entender que na realidade, que eu vim lembrar desse detalhe, né? Na realidade é porque, mesmo que eu não esteja com aquele foco assim de idolatria, né? Não é idolatrar, mas digo assim, aquele foco de estar ali alinhada, porque eu estou aprendendo também, estou começando nisso aqui. Então, mesmo que eu não esteja assim tão focada nisso, pelo fato de eu já estar fazendo outros movimentos espirituais, então a minha vida automaticamente já está ajustada nisso aqui. Então, eu estou de fato assim, eu já estava de fato vivendo pela fé. E a Bíblia o tempo todo estava falando comigo. Ainda que não haja videira, né? Uva na videira. Ainda que não haja que o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei. Pererê, pererê. Aquele versículo que vai falar de você viver pela fé. E eu fico impactada com isso. Quanto o Senhor, Ele traz assim, ó. A gente não tem para onde correr. Então, o convite de Deus para você em dezembro foi para isso. Para você fortalecer a sua confiança e viver pela fé. Só que aí, muita gente acabou colocando tudo de água abaixo. Porque o mês de dezembro pra gente aqui, qual é a ideia? Gaste tudo. Porque você tem que se preocupar com as festas, fortalecer sua confiança. Não, você tá sem tempo para orar, você está sem tempo para ler a Bíblia, você está trabalhando demais e Moloque roubando, né? Meu Pai do céu. Então, dentro de um significado bíblico aqui, o mês de dezembro é o mês de Kislev, né? Uma parte do mês de Kislev, que é conhecido biblicamente como o mês da fé, o mês da confiança e o mês dos sonhos. Então, dentro desse contexto, do meado do mês de dezembro para o final, Deus convida os seus filhos a descansar. A descansar em sua sabedoria. Mas o que a gente faz não é descansar, é trabalhar dobrado. Mês de dezembro trabalha dobrado. Você vai na escola, o trabalho é dobrado. Você trabalha no comércio, o trabalho é dobrado. Quando o Senhor nos chamou para descansar. Então o Senhor também nos convida para confiar em suas promessas, mesmo nas adversidades. E qual é que tem que ser a ação aqui nesse tempo? Cultivar a confiança no Senhor, orando por discernimento. Glória a Deus. Porque eu vi mulheres vivendo isso aqui. É muito bom quando vocês compartilham as coisas comigo, que eu começo a trazer, ó, para você ver o quanto que você se ajusta com algo no contexto espiritual e logo automaticamente a roda da sua vida começa a girar. Deus é lindo, aleluia. Outra ação aqui é você meditar em versículos que falam de fé. Você tem que ser intencional. Então vai ter mês que você vai ter que meditar mais sobre aquele determinado versículo, estudar mais sobre determinado assunto. Então, Abacuque 2, versículo 4, o justo viverá da fé. É um desses versículos. Então, olha o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Até mesmo sem ser tão intencional assim, de dizer, não, eu estou fazendo isso porque eu sei que o mês de dezembro é assim, assim, assim. Porque de fato eu não estava tão ligada. Eu estava focada assim, mas de forma superficial. Agora que eu estou aprofundando um pouco mais, eu fiquei assim de queixo caído. Porque Deus, Ele traz pra gente essa configuração, mesmo se a gente tá ali bitolado naquela ideia, porque Deus, Ele não quer que você fique bitolada. Deus, Ele quer que você se alinhe, somente quando você se alinha. Princípios é assim, você se alinha e independentemente de qualquer coisa, a vida vai fluir, as coisas vão fluir. E eu glorifico ao Senhor por isso. Outro versículo aqui para focar é Salmo 27, verso 1. Trouxe apenas aqui 2, tá? Que fala que o Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? Você está fortalecendo aqui a sua confiança no Senhor. Então é um tempo de aproveitar também para refletir sobre os sonhos e sobre os propósitos que Deus tem para a sua vida. Como que a gente vai refletir sobre os sonhos e propósitos?
Se por acaso nós estivermos tão focadas no trabalho. Eu convidei vocês aqui, gente, quem estava no detox do ano passado, eu convidei vocês, eu disse, gente, anote. Quem fez, tá anos luz à frente de quem não fez. E quem não fez por causa de quê? Porque eu não tive tempo. Tem o tanto de mulher dizendo assim, ó, eu não consegui acompanhar nada do detox por falta de tempo. Deus, ele não está sendo o Senhor da sua vida. Lamento te informar. Ele é o Senhor do tempo. O tempo foi ele que fez. Então, se a gente está sem tempo, tem alguma coisa errada. E com certeza não é em Deus, é em nós. Nós perecemos por falta de conhecimento. Vamos agora falar de janeiro? Agora sim, prepara aí as canetas e anota aí, tá? Qual é o convite de Deus para esse mês de janeiro para você? É para você quebrar os ciclos negativos e se posicionar com firmeza. Gente, eu acho tão poderoso isso, eu fico assim impactada com Deus. Eu tinha já o projeto de fazermos a Masterclass até dezembro. Lembram disso? Quem entrou na Masterclass? A nossa última Masterclass seria dia 28 de dezembro. Qual o tema da Masterclass? Quebra de maldições. Aí, ó, nós pegamos, por conta da correria, né? Nós pegamos e colocamos para agora, para hoje. Para o início de janeiro. Gente, profeticamente, esse é um mês de nós quebrarmos ciclos negativos e nós nos posicionarmos. Então nós já entramos, quem estava no detox está entrando já alinhada com o convite de Deus, que poderoso. Quem estava no detox que vai participar da Masterclass. Meu Pai amado, não é poderoso isso? Glória a Deus. Então, qual é o significado do mês de janeiro? O mês de janeiro é um tempo de decisão, é um tempo de alinhamento, é um tempo de oportunidade de lutar contra as trevas espirituais para você vencer. Aquilo que você tenta vencer, esse é o tempo de você se posicionar, quebrando esses ciclos, se posicionando com firmeza. Glória a Deus. Quais são as ações que você precisa ter? Derrubar os altares da idolatria. Renovar, remover tudo que contamina a sua mente e o seu coração. Então comece a fazer isso. Esse é o tempo de você derrubar os altares da idolatria. E o primeiro altar da idolatria que você está sendo convocado a derrubar é colocar Deus, criar um Deus que foi criado na sua mente, foi passado para você de um jeito. Então nós estamos buscando relacionamento de intimidade com Deus. Olha o livro que nós estamos lendo. Deus não é o seu ídolo. A primeira vez que eu falei sobre isso de forma bem aleatória, ficou confuso para quem estava ouvindo. Uma pessoa, né, numa conversa particular. Porque, olha, Deus até, você pode idolatrar Deus e Deus não quer que você idolatre Ele. Com Deus a gente tem que ter relacionamento, intimidade. Quando a gente pega e Deus e coloca Deus em um patamar, em um pilar criado pela nossa mente, nós acabamos entrando também na idolatria. Por isso que a palavra nos condena. A verdade nos condena, não é? Aí a gente fica condenando, a gente fica pulando assim, passando o pecado da gente também para os outros. Porque a gente pensa que o pecado da idolatria é só você chegar lá e adorar um altar. Não. Quando você não se posiciona e você se permite ser atacado por Moloque, por exemplo, você está levantando um altar para Moloque. Porque Moloque é um trono. Então, se é ele que está atuando na sua vida, para quem é o altar que está sendo levantado? Isso é muito forte, gente, muito forte. Oremos e o Senhor vai nos dar graça. Amém? Então é o tempo de você derrubar altares de idolatria. É o tempo de você orar pela renovação da sua mente, pelo rompimento de padrões destrutivos, como está escrito lá em Romanos 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da nossa mente. É só para você orar no mês de janeiro sobre isso? Claro que não. Eu estou dizendo para você que no mês de janeiro você tem que potencializar isso aqui. Você tem que, se você já ora 1, 2, 3 vezes durante o dia, ore 20, 30, seja, persistente e exagerada. Porque esse é o momento de você se posicionar. Aí você vai jejuar e clamar por discernimento, para que você consiga identificar ataques específicos, como por exemplo o ataque de Moloque. Porque nós ainda estamos debaixo, nós estamos saindo em nome de Jesus. O mundo ainda está debaixo do ataque desse trono. Então Moloque, ele vem tentando roubar as pessoas, roubar os propósitos. Então conosco não pode ser assim.
Não pode, nós temos que nos posicionar o mais do que depressa. Então esse, resumidamente aqui, é o nosso foco para o mês de janeiro. Agora para o mês de fevereiro, já vai se preparando aí. Qual é o convite de Deus? No mês de fevereiro, Deus convida você para você se enraizar na palavra e se preparar para os frutos. Então o significado aqui, o mês de fevereiro é o mês Shevat, é o mês da preparação para a frutificação. Então é um tempo em que você vai nutrir sua alma com a palavra de Deus, como uma árvore que se enraiza profundamente para suportar tempestades. Lembrando que as próximas estações vêm, né? Então se você falha nesse mês, os próximos meses também ficarão comprometidos. Ações que você deve ter em fevereiro: fortalecer sua conexão com a palavra de Deus, dedicando tempo diário à leitura e à meditação. Então se você, aqui é porque eu tenho várias mulheres aqui que são pedagogas. Então normalmente as pedagogas, elas já retornam o trabalho no final de janeiro para o início de fevereiro. Eu vi algumas irmãs dizendo: graças a Deus que eu estou de férias nesse mês de janeiro, vou poder aproveitar. Mas se prepare, porque no mês de fevereiro você começa a trabalhar e aí começa toda uma demanda novamente. E o que é que o Senhor convida você para você fazer em fevereiro? Fortalecer a sua conexão com a palavra. Aí começa: eu estou trabalhando, estou sem tempo de ler a Bíblia, eu estou sem tempo de fazer a minha devocional, sem fazer a minha meditação. E aí todas nós estamos recebendo aqui no grupo todos os desafios. E tá lá, meditar na palavra. E aí começa até a queda nessa ação, que são as ferramentas, as armas espirituais que nós temos que usar. E aí é o que vai acontecendo, perdendo força por conta de não estar posicionada. E aí vem, os ataques continuam, né? Os ataques continuam muito fortes. Em nome de Jesus. Olha só, Paula já está tendo insights aí dos ataques. É desse jeito, Deus é poderoso. Então você vai fortalecer sua conexão com a palavra em fevereiro, né? Dedicar mais tempo diário à leitura, à meditação da palavra. E aí você pode usar como versículo-chave Salmos 1, verso 3. É como árvore plantada junto a correntes de águas que no devido tempo dá o seu fruto. Então a frutificação está chegando daquilo que você fez. Então é aquela coisa, você vai planejar os seus alvos. Você tem que colocar alvos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Curto prazo é aquilo que você quer viver em pouco tempo. Então quando nós formos nos juntarmos para fazer todo esse processo aqui, dentro do contexto aí de quem entrar no Detox VIP, então você vai entender o que é que eu estou falando aqui para vocês, caso você já não esteja entendendo, né? Então é o tempo de você aproveitar as áreas da sua vida que precisam ser nutridas para crescer espiritualmente. Em que área você precisa crescer? Então você tem que fortalecer a sua conexão com a palavra nesse mês, o mês de fevereiro. E aí você vê, por incrível que pareça, né, gente, que o mês de fevereiro é o mês mais curto no calendário gregoriano. Gente, nada é por acaso. Nada. Calendário gregoriano, ele não é, sem nenhum objetivo, não. Não existe essa, não é neutro. Não é neutro, tem um contexto espiritual aqui. E o príncipe do poder do ar, ele está atuando nos tempos, nas estações. Exatamente, ele mexe, exatamente porque ele está estabelecido. Os tronos estão estabelecidos nas regiões celestes também. Então é o nosso posicionamento que vai fazer total diferença. E o mês de março, que é o mês de Adar, o convite de Deus é para regar a terra com alegria e celebrar as vitórias. Então já configura aqui para nós o primeiro trimestre, não é isso? O fim do primeiro trimestre. Qual é o significado? Adar é um mês de comemoração, marcado pela alegria do Senhor e pela vitória sobre os inimigos espirituais. É o mês de declarar que as promessas de Deus estão se cumprindo. E aí você vê que o que acontece? Eu não consigo não trazer a nenhuma associação. O mês de Adar, o mês de março, é o mês da alegria. Aí você sai de um carnaval, que normalmente é em fevereiro. Aí quando você entra em março, você não, está repreendido em nome de Jesus, o mundo. Sai do carnaval, aí entra em março. Aí carnaval é a festa da alegria. É a festa da carne, da carne, né? A festa de você tipo radicalizar. Todos os desejos carnais você vai e faz. Você não, está repreendido. Muda isso, Jesus. A pessoa que está fora da palavra de Deus,
vai e faz essa coisa toda. Aí, quando chega no mês de março, tá sem dinheiro, tá triste, deprimido, não sabe por quê. A pessoa se relaciona com A, com B, com C, fica com um, fica com B, fica com um bocado. Aí, de repente, faz ligação de alma com várias pessoas que têm contato sexual. Aí tá destruída. Chega o mês de março, que é o mês da alegria, tá quebrado, não tem nada, tá triste, sabe? Terrível. Aí o que conseguiu? Uma gravidez indesejada, tanta coisa que não vale nem a pena a gente ficar aqui falando, porque, sabe, eu não quero focar nisso, mas eu quero trazer você para entender que enquanto Deus está dizendo na sua palavra que o mês de março para nós aqui é o tempo de nós celebrarmos com alegria, o mundo está sendo atacado ao contrário, só que eles não estão atentos. E eu estou dizendo do mundo, mas eu estou falando também de quem não entende esse princípio, de quem não busca entender sobre isso. Meu Deus, o quanto isso é forte, não é? Então, esse é o tempo aí de alegrarmos-nos na celebração, né? Nas vitórias do Senhor. Inclusive tem uma festa que é chamada de a festa da alegria. Quando eu comecei a entender isso aqui, que eu comecei a contextualizar, entender aquilo que o Senhor quer, o que é de espiritual que estava trazendo, eu tirei da minha escola o bailinho de carnaval, porque é uma cultura, as escolas têm bailinho de carnaval. Aí a gente ficava dividido, porque olha, os pais, a maioria é cristão, mas tem aquela parte também, então é cultura, gente. Então vamos ensinar sobre o carnaval e vamos colocar na prática. Vamos colocar marchinhas na escola, vamos colocar aquelas roupas, aquelas coisas, vamos fazer o desfile. Todo ano eu fazia isso, culturalmente, por conta da minha cegueira espiritual. Quando o Senhor começou a abrir os meus olhos, aí eu comecei a entender, não, é a festa da alegria que vai ser colocada aqui no lugar, porque nós já estamos celebrando a alegria. Então quem é a alegria? Jesus. Então dentro daquilo ali a gente ia trabalhando, lógico que ensinava sobre o carnaval, explicando porque precisa entender, a criança está inserida em um contexto em que ela vive o tempo todo, no carnaval é uma perturbação na televisão, não tem outra coisa mais assistir, é só aquele negócio, aquelas invocações que a gente vê nitidamente que é invocação, mas enfim, né? Por isso que a nossa televisão tem que ser consagrada. Nós não temos que deixar qualquer tipo de conteúdo, não, porque você vê exatamente a invocação do reino das trevas em cada dança, no batuque, gente, toque de música, toque de instrumento, tudo isso é invocação, tudo isso proporciona uma invocação. Você vê que nesses lugares de trevas, um batido assim, ó, já invoca o santo baixa. Então, meu Deus do céu, é muito sério isso. Então entenda que esse é o mês de março, é o mês de você entender que você precisa celebrar a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Então quais são as ações para o mês de março? Praticar de forma mais ainda, né, a gratidão, confirmando o que Deus já fez em sua vida. Participar de momentos de comunhão, de intercessão, celebração de vitórias espirituais, celebrar junto com os irmãos as suas vitórias e meditar, fortalecer aqui a palavra de Deus. A alegria do Senhor é a sua força, foi um dos versículos que eu coloquei aqui, e também a história de Esther. A celebração de Esther, quando Deus trouxe toda aquela transformação e aquele livramento para o povo, quando Deus usou Esther. Então, houve um tempo antes de quê? Do jejum. Esther precisou convocar todo mundo para esse jejum. É o tempo de você, ó, o ataque está vindo, então vai todo mundo. E a Bíblia diz que foi um jejum tão terrível, esse jejum de Esther, que ninguém comeu, ninguém bebeu por 3 dias. Mãe não amamentou o bebê, animal não comeu, o gado não comeu, ninguém, nada. Era um jejum total. Todo o povo estava em jejum, porque era uma guerra de um trono, de uma potestade que só poderia ser vencida com essa arma espiritual. E às vezes a gente não tem coragem, não tem capacidade de fazer um jejum de 24 horas. A gente não consegue. Pessoas que ficam sofrendo, desmaiando, porque estão fazendo jejum de algumas horas. O jejum é uma poderosa ferramenta de batalha espiritual para você vencer ataques espirituais. E esse jejum do Yom Kippur, ele tem mais ou menos essa configuração. Esse jejum do Yom Kippur é apenas um dia, mas é um jejum que você não faz nada.
nada a não ser acordar e ficar o dia com Deus. Então você, brinco, batom, essas coisas que arremete à vaidade, não, você tira tudo. É o dia de você não ter nada chamando a sua atenção. Eu participei desse jejum o ano passado, talvez vocês nem perceberam, mas eu vim aqui e fiz a live porque você não vai usar a rede social, interação com ninguém, apenas aquilo que estiver conectado com o propósito. Então, como eu estava no propósito o assunto, você sabe que os assuntos da live aqui não é perda de tempo, não é falácia. Então eu entrei aqui, fiz a live do jeito que talvez você não entendeu. Graças a Deus que existe filtro. Mas olha só, do jeito que eu estava fisicamente falando, completamente assim, porque o jejum do Yom Kippur é essa entrega total, onde você não vai se preocupar com nada. E foi poderoso. Dentro de poucos dias eu recebi resultados extraordinários. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, vamos lá, porque aqui agora eu já quero trazer sobre a primavera espiritual com maior ênfase para você entender. Já em abril, você saiu do inverno, já expliquei, aí você vai entrar agora na primavera. Abril é Nissan. Então, em abril, Deus nos convida para sair do Egito. O Egito das nossas vidas, né? Então, em abril é o tempo da libertação, é o tempo de deixar para trás velhos hábitos, medos e prisões emocionais. Então, amada, já vão trazendo essa configuração aí também para o mês que você nasceu, tá? Para você entender qual é o seu posicionamento nesse mês. Para você não fazer besteira, espiritualmente falando. Seja profética, seja intencional, seja sobrenatural, seja profunda. Não queira ser uma mulher rasa, não. Não faz sentido isso, né? Então, uma atividade prática que você pode fazer aqui é se perguntar: o que está me prendendo? Porque você vai ver que você vai, no mês de dezembro ao mês de março, você vai estar introspectiva, você vai planejar, você vai executar. Em janeiro você está sendo convocado para você aprender e servir, colocar em prática. Então você vai começar a identificar: poxa, mas eu pratiquei, eu coloquei em prática, e agora, mês de abril, é o tempo de você começar a se perguntar, naquilo que você não avançou, o que é que está te prendendo? Qual é o Egito que Deus está chamando você para deixar? O que é do Egito que está te acompanhando nesse caminho, nessa trajetória, nessa jornada com Deus, que você está ainda trazendo? Será que é um ídolo que veio escondido de uma batalha que você entrou, como aconteceu lá com o povo de Israel? Quando Acã, ele pegou aquilo que o Senhor disse: não quero, está consagrado, é das trevas, não é meu. Deus, ele não vai consagrar aquilo que já é das trevas. Só existe um Deus, uma só fé e um só Senhor. Ou você vai servir a um ou ao outro. Então não tem como. O diabo, ele pode até aceitar que a igreja sirva a Deus e sirva a ele, mas Deus, ele não vai aceitar que você sirva a ele e ao mesmo tempo sirva ao inimigo e fica como se nada tivesse acontecendo. Não, Deus está dizendo: eu sou o Senhor. Então ele já sabe quem ele é decidido nisso, e você tem que escolher por ele. Então vai chegar o tempo que o Senhor vai fazer essas perguntas para você. O que é que você precisa deixar no Egito? Deixa lá, não traz para essa fase, porque não vai te ajudar em nada. Pelo contrário, vai matar você, vai destruir sua família. Traz essa história de Acã no contexto espiritual, para ver quantas vezes as famílias têm sido destruídas por causa de coisas que foram trazidas do Egito, do tempo da escravidão. Às vezes é uma mentalidade escrava que a pessoa não quer deixar de jeito nenhum, e fica ali: tá certo daquele jeito, eu nasci desse jeito, eu vou morrer desse jeito. Escravidão, Egito. Olha só, Êxodo capítulo 13, versículo 3. Lembrai-vos deste dia em que saíste do Egito, da casa da servidão. Então é hora de você lembrar o que foi que você trouxe de lá. O que é que tem que deixar lá? O mês de abril é o tempo dessa reflexão. O mês de maio, que é o mês de Iá, é o mês em que entramos no tempo de fortalecimento. Então é uma fase de transição em que Deus nos ensina a depender dele enquanto caminhamos na direção ao nosso propósito. Glória a Deus. Então qual é a atividade prática no mês de maio? Buscar disciplina espiritual, porque muitos ataques vêm.
E no meio do caminho você pode ser tão atacada, se você não tiver 100% focada, você vai ter tempo, independentemente de qualquer coisa, pode ser o maior crentão que for. Tem aquela fase que não sente vontade de orar, que não sente vontade de jejuar, de estudar a palavra, nada disso. É por isso que eu chego aqui dizendo para você, olha, eu quero que você estabeleça ore, jejum e lê, oração, jejum e leitura da palavra. Estabeleci, eu já estabeleci. Eu já tenho já o plano do ano todo da leitura da Bíblia. Eu já tenho o plano já de como vai ser o jejum que eu vou propor. Agora você que vai fazer, você que vai confirmar ou não, porque eu não posso te obrigar. Então você está sendo convocada nisso, mas mesmo assim você pode se perder no meio do caminho. Então o mês de maio é o mês de você buscar disciplina. Por isso que você tem que estar colada com pessoas que estão no mesmo propósito. Porque se você não estiver colada, não se distraia, tá, amada? Em nome de Jesus. Olha só, o versículo aqui do mês é Salmo 37, verso 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então foca nisso em nome de Jesus. O mês de junho, o que é que Deus espera de você no mês de junho? O mês de junho é o mês de Sivan, tá? Em junho, nós chegamos ao mês da revelação e do compromisso. É quando Deus entrega as suas instruções e nos dá da clareza, perdão, vou voltar aqui. É quando Deus nos entrega as suas instruções e nos dá clareza sobre nossa missão. Gente, no meado do ano para nós, onde as pessoas estão distraídas, quais são as festas que acontecem no mês de junho? Dentro de um calendário idólatra, quais as festas? Então, enquanto nós estamos buscando, nós precisamos buscar revelação e compromisso com o Senhor, recebendo suas instruções, recebendo de Deus as instruções claras para a nossa missão ser executada. Aí o mundo está distraído em outras festas, levantando altares pagãos. Então oremos e vigiemos em nome de Jesus. Uma atividade aqui que pode ser feita é fazer um propósito de busca de sabedoria, de entendimento. Então a gente já está. A gente se antecipa. Eita glória, aleluia. Provérbios 4, versículo 7 pode ser tido aqui como um versículo referência. Diz assim, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois a sabedoria... Adquire, pois, a sabedoria e com tudo o que possui, adquire o entendimento. Este, inclusive, é o capítulo que nós vamos ler hoje, né? Provérbios 4, hoje, dia 4. Então, veja como é poderoso isso aqui. Eu trouxe aqui para você já o passo a passo, o esboço, mais ou menos, do que você deve viver até a metade do ano. Então, nas próximas lives eu vou trazendo também, assim, mês a mês, o que é que Deus espera dessas estações. Porque eu trouxe ontem a estação do inverno, hoje eu estou trazendo a estação da primavera. O Senhor me deu essa ideia de trazer isso aqui hoje, porque se Ele tivesse me dado ontem, eu já tinha colocado lá de ontem. Mas não tempo certo do Senhor. Glória a Deus. Agora eu vou trazer aqui para vocês, lembrando que essa live é sobre primavera espiritual. Eu precisei fazer esse apanhado lá nos calendários, dentro dessa questão também da estação do inverno, para você entender. Agora, na primavera, quando chegar a primavera espiritual, lógico que tem que ser sempre, mas que eu estou falando para você potencializar. Na primavera espiritual, a partir do mês de abril, o seu posicionamento vai fazer total diferença. Muito mais, tá? Então você, como mulher sabe posicionada, você precisa se posicionar. Então você já sabe que não tem pra onde correr. Qual é o seu posicionamento espiritual na primavera? Então, você precisa estar alinhada com este tempo de Deus. Então, na primavera espiritual, o seu posicionamento deve ser de se renovar. Renovar a sua mente, renovar o seu coração, fortalecer a sua fé. Se renovar, sabe? Não ficar nessa de mesmice. Tem mulher que fica o ano todo entrando e saindo, o tempo todo naquela vida. Não tem crescimento. Tem pessoas que entram na igreja do mesmo jeito que entra, parece que não tem mudança, não tem renovação. Aí entra no trabalho, entra como um cargo e continua a vida toda, sai daquele trabalho naquele mesmo cargo. Você tem que se renovar, minha amada. A primavera tem esse chamado, é o tempo de você frutificar, é o tempo de você florescer. Aleluia. Eita glória. Então as suas ações devem estar concentradas em orar e buscar, discernir os planos de Deus para a sua vida, identificar as áreas que necessitam de mudança, de libertação, começar pequenos passos em direção ao seu propósito. Esse tem que ser o seu foco na primavera, tá?
Hoje você está no processo de um inverno, você está na introspecção, anotando aquilo que o Senhor está te dando. E você não vai usar tudo de repente. Você não tem ideia do que tem de ideias aqui no meu computador, no meu grupo de ideias, de coisas que eu digo assim, eu vou fazer. E não fui fazer porque, foi só uma ideia, não era para ser. Recentemente, o ano passado, inclusive, eu ia lançar uma mentoria de posicionadas no quarto de guerra. Eu preparei tudo, tá lá, se você for, porque não tá ativado o link. Lá na Hotmart tá tudo lá, tudo feito. Mas sabe o negócio que travou completamente? Não era o tempo de eu avançar naquela ação. E o Senhor barrou. E eu ouvi a direção de Deus. E eu fui por outro caminho e eu tô aqui. Tá tudo bem você ter uma ideia e você não executar. Não é porque você teve uma ideia que você tem que executar todas. Você tem que saber quais são as ideias que estão alinhadas ao propósito de Deus para sua vida. Olha como a ideia do detox se alinhou completamente. Entende? Então, na primavera também o seu foco tem que ser em crescimento em todas as áreas. Não tem essa de, eu só quero crescer no financeiro, eu só quero crescer no casamento. Não, é todas as áreas, minha amada. Todas as áreas, porque a sua vida, ela é como se fosse uma roda. E se ela não estiver bem ajustada, uma roda, como é que uma roda fica? Uma roda, ela é redonda, lógico, eu tenho uma roda aqui. Vou trazer isso aqui como uma roda. Olha só como ela é toda redondinha. Agora imagine que eu pego uma tesoura e comece a picotar aqui. Essa roda do jeito que ela está, se eu colocar ela gira, ó. Isso aqui significa dizer a sua vida está funcionando em todos os aspectos. Aí você pega, por conta de você não investir em crescimento da forma que você age nas outras áreas, aí você diz assim, não, eu só vou crescer aqui, eu só vou colocar foco aqui na vida financeira. A vida financeira fica ok. Só vou colocar foco aqui na vida conjugal, ok. Aí você não coloca foco na intimidade com Deus, não coloca foco na maternidade. Como é que essa roda vai girar? Como é que você vai viver uma vida abundante se a sua roda não gira? Não adianta você fazer projetos soltos se você não entender que a sua vida ela é um sistema e ela precisa rodar em harmonia. Os seus sistemas dentro do seu corpo, eles precisam trabalhar em harmonia para poder você estar bem, com sua saúde bem. Esse é um princípio que vale para tudo. Mas na vida muitas vezes a gente não quer. Eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça de investir no meu intelecto. Eu tenho preguiça de ler. Eu tenho preguiça de estudar. Então como que você vai crescer nas outras áreas se você não investir na renovação da sua mente? Desobedece princípios da palavra e sofre consequências. Que eu e você não sejamos assim, né? Nós não estamos sendo, porque nós estamos aqui buscando. Então, talvez hoje você olhe assim e vai fazer uma leitura como essa, como falei aqui dessa roda. Talvez você pode fazer uma análise, uma avaliação e você dizer assim, meu Deus, essa área aqui está até melhorzinha, mas essa daqui não está com nada. Se tiver uma área pendente, você não vai ter áreas assim que vai estar 100%, sabe? Alinhada. Não vai ter. Então, procure identificar quais são as pendências. Você é chamada nesse tempo para você ter esse posicionamento durante os meses aí do inverno para poder você se posicionar adequadamente, né? Então a primavera é um tempo de crescimento, não apenas espiritual, mas também emocional, financeiro, profissional e as demais áreas, né? Então esse é um tempo para ser aproveitado para plantar sementes que darão frutos nas próximas estações. As sementes são as ideias, são os projetos de curto, médio e longo prazo. Então esse é o tempo de plantar. Você já pegou a semente, agora você vai plantar essa semente, você vai colocar em prática, você vai agir em direção a isso. E se você parar para ver, o ciclo de Deus, ele não para, gente. O aprendizado, ele está em constante andamento, o serviço está em constante andamento, o balanço, que são as revisões que você tem que fazer, tudo está trabalhando, no mesmo tempo, agora respeitando a sua fase e o seu posicionamento. Então vamos lá. Como é que nós vamos nos preparar para a estação próxima, né? Porque depois da primavera já vai vir uma próxima estação. Então, aqui vem, Deus nos dá a primavera espiritual para nos preparar para o verão.
Se a gente não se prepara na estação anterior, na próxima estação a gente vai ter muita perda. Então, o verão é um tempo de colheita. O verão espiritual é um tempo de colheita. Então, o que você plantar na primavera, você vai colher no verão. Então, você precisa ser intencional. Eu disse que você ia ouvir muitas vezes essa palavra intencional e se prepare. Se prepare, porque vai ser desse jeito, tá? Então, trouxe aqui para você essa configuração, já vamos estar encerrando a live. O desafio aqui para você, hoje, nesse tempo, né? É você já começar a identificar as áreas da sua vida que precisa de renovação, para você potencializar isso lá na primavera. Então, Deus, ele... Oh, meu Pai, é tanta ideia que vem, Senhor, não deixa eu esquecer de nada. Por isso que quando eu recebo alguma ideia assim, eu anoto, porque eu quero trazer ao máximo possível esse PDF bem detalhado, para que você possa ter um destrinchar na sua vida. Então, você que vai entrar no VIP, você vai ser muito mais beneficiado, porque eu vou estar caminhando junto com você. Você vai ter um pouco da minha mente trabalhando em seu favor. A mente de Cristo, né? Nós temos a mente de Cristo. Então, imagina várias mentes de Cristo trabalhando em conjunto. Você que não entrar, seja lá por qual motivo for, você vai receber o material, você vai receber os desafios, você vai receber tudo. Agora você vai precisar de se esforçar um pouco mais para poder você fazer. Só que a Bíblia diz que na multidão de conselheiros é onde tem a sabedoria. Então, busque conselheiros, né? Temos vários. Então, quando nós nos reunimos em uma mentoria, por exemplo, tem vários conselheiros ali. Então, mesmo que você não seja a mentora, mas o que você está fazendo, aquilo que você está trazendo também está ensinando os outros. E isso é poderoso. Glória a Deus. Então, comece a escrever o seu plano de ação para o ano, estabelecendo essas bases aqui que eu estou dando para você. Quando você começa a esboçar, porque você vai precisar, você vai depender, se você quer fazer isso na íntegra, você vai precisar desse PDF que eu vou enviar. Então eu vou fazer questionário, eu vou fazer forma de você sentar e colocar em prática. Agora, eu só vou poder acompanhar quem entrar no VIP, né? Acompanhar para estar dando orientação e tal. É por isso que eu não posso ter muitas pessoas, muitas mulheres. E quem tiver, já deu a lista, ela já tem uma lista de espera, vamos dizer assim, de quem disse lá, eu quero ser VIP, eu quero ser VIP. Então, já tenho aqui mais ou menos a ideia de quantas mulheres vão ser. Se preparem nisso em nome de Jesus. Amadas, orem por mim para que eu consiga semana que vem trazer esse detox, porque o tempo passa, né? Mas é porque tem muita coisa. É muita coisa e eu quero trazer, eu gosto de ser bem minuciosa, bem específica. E aí eu vou precisar fazer alguns sacrifícios para poder eu conseguir trazer isso aqui, mas isso aí para mim não é problema, porque eu estou no ano do serviço e o máximo que eu puder servir será com prazer. O servir já é, para mim, um prazer. Quando eu estou aqui nessa live, eu estou servindo a você. Você não está me pagando nada para eu estar aqui, mas eu estou te servindo, porque quando eu sirvo a você, eu estou servindo ao Eterno. E o Eterno, Ele me serve todo o tempo. Então, como que eu não vou devolver a Ele aquilo que Ele me deu? Eu seria egoísta, não posso mais ficar debaixo dessa condenação. Amém, amadas? Vamos encerrar nossa live em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe poderosamente cada uma de vocês. Olha só, deixa eu ver aqui algumas mensagens que vocês mandaram para ver se tem algo aqui que eu possa contribuir. Em nome de Jesus. Olha, maio é um mês abençoado. Tô vendo aqui aleatoriamente, tá? Glória a Jesus. Olha só. Quem vive na ignorância, pois é, acaba sofrendo as consequências, né? Nossa, aqui, é isso mesmo. Até os animais, irmã Solange. Aqui ela deve estar falando do jejum de Esther. Foi exatamente isso aqui. Meu Pai do céu. Olha só, tem gente aqui de abril. Eita glória, é forte. Maio também. Eita glória, abençoado. Amém. Deixa eu ver aqui o que mais. O celular fica travando na hora que eu tô passando as mensagens, gente. Que é isso? As estações do ano é poderoso isso aqui, gente. Estações espirituais. Amadas, Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Eu vou estar orando para nós finalizarmos, em nome de Jesus. E estejam focadas. Você que vai estar na Masterclass mais tarde, já esteja em oração, para que o Senhor nos dê total cobertura,
em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo precioso, esses minutos que nós ficamos em tua presença, aprendendo da tua palavra. Tu és, Pai amado, transbordante, e nós não conseguimos reter, Pai Santo, dentro de nós aquilo que o Senhor transborda, Pai. Ó Deus, sobre nós pedimos nesta hora, Senhor, que o Senhor venha nos fazer transbordar abundantemente mais, para que outras pessoas possam ter acesso à palavra, à revelação da verdade que o Senhor tem nos trazido. Pai, eu quero orar apresentando cada uma dessas mulheres, pedir ao Senhor que esteja abençoando, Pai, todas as obras delas nesse dia, Senhor. Eu consagro cada uma dessas mulheres, as mulheres que estarão na Masterclass. Deus continua abençoando poderosamente, nos dando vitória em todas as coisas. Ó Deus, ativando as tuas promessas sobre nós e as nossas armaduras, Senhor. Armaduras que elas estejam, Pai, completamente restauradas em Ti. Ativa a nossa armadura, Senhor, nas regiões celestes, para que nós possamos nos posicionar com sabedoria em todo o tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amadas? Deus abençoe vocês. Preciso ainda aqui me organizar para mais tarde estar aqui firme e forte com vocês que vão estar na Masterclass, em nome do Senhor Jesus. Vamos fechar esse ciclo hoje com vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês.